sorte que não pereçamos, e viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito que lhes faria, e não o fez. Esse é o se desdobrar de uma história que começa no capítulo 1, onde nós encontramos o profeta de Deus, Jonas, sendo levantado para ir pregar para Nínive, e ele desobedece à voz de Deus, não vai para Nínive, vai para Tarsis, ou melhor, entra no barco para ir para Tarsis, e nesse barco Jonas vai trazer problemas no barco, pois Deus tem um propósito para ele, e ele vai fugir da missão que havia recebido. Eles vão estar em meio à tempestade, Jonas vai dormir, talvez o sono da insolência, da desobediência. Alguns marinheiros falam que é difícil pegar sono em meio à tempestade, né? É meio que impossível, mas o texto vai nos dizer que Jonas vai dormir nesse ambiente. E os marinheiros e as pessoas que estavam naquele barco vão ficar atordoados, preocupados, e Jonas, sabendo o que estava acontecendo, vai trazer então a solução, vai parar no ventre do peixe, e só nesse momento Jonas vai fazer uma oração dentro do peixe, uma oração cheia de salmos, onde ele vai novamente reafirmar algumas convicções que ele tinha. Então o capítulo 3 é o desfecho dessa história. Jonas já tinha sido jogado pelo peixe, já não estava mais na boca do peixe, e pela segunda vez Deus vai falar para Jonas. Entenda que o início do capítulo 1 é muito parecido, do capítulo 1, os dois primeiros versículos, é muito parecido com o início dos dois primeiros versículos do capítulo 3. No primeiro capítulo 1, Jonas vai dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nos dois primeiros versículos do capítulo 3 vai dizer: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Parece que Jonas está tendo uma segunda chance. Uma oportunidade de cumprir a missão que ele havia falhado, que ele havia colocado resistência. Eu gostaria que você focasse para um Deus que nos chama para a proclamação da sua palavra. Somos chamados por Deus para a proclamação da sua palavra. Nesses dois primeiros versículos que eu acabei de ler, você percebe, Deus chama Jonas para ir trazer, pela segunda vez, para levar essa palavra para os ninivitas. Nós somos chamados por Deus para anunciar as suas verdades para o seu povo. E nós não podemos escolher qual povo nós devemos levar a mensagem. Nós não podemos ter um povo que é merecedor dessa graça e um povo que não é merecedor dessa graça. Isso faz do Deus anunciado um Deus particular, um Deus de apenas um povo, mas Deus era para ser anunciado a todos os povos. Existiam alguns pensamentos na cabeça dos judeus dessa privatização de Deus, que Deus podia ser apenas um Deus dos judeus, um Deus para aquele povo, e a salvação de Deus, a graça de Deus seria derramada, e a sua misericórdia seria derramada apenas para os judeus, mas Deus está abrindo a cabeça de Jonas. A salvação é para todos os povos, não é apenas para os judeus. Eu gosto de lembrar 1 Pedro 2,9, que vai falar: vós sois nação eleita, sacerdócio real e tal, e a parte final do texto vai dizer: mas para que fim vocês são tudo isso? Para anunciar as verdades daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não são só raça eleita em vocês. Entende? Não existe, não pode pegar apenas nos privilégios de serem o povo de Deus, os pregadores de Deus, os missionários de Deus, mas da responsabilidade de ser tudo isso, porque a responsabilidade de ser tudo isso é que anunciar as verdades daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então você percebe que Jonas se recusou a levar a mensagem para esse povo, achou esse povo indigno de serem merecedores da graça, do derramamento da misericórdia de Deus sobre ele, mas agora no capítulo 3, Jonas já caiu em si e já está obediente. Se você percebe nos primeiros capítulos, Jonas se levanta,
como desobediente, até cair, até parar no peixe, e agora ele vai se levantar como um pregador obediente, no capítulo 3. Agora ele vai se colocar como alguém que está cumprindo a missão de Deus. Só existem dois tipos de pregadores, segundo esse texto. Os pregadores desobedientes e os pregadores obedientes. No versículo 3, ele vai dizer assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a cada caminho de um dia e pregava e dizia: ainda em 40 dias Nínive será destruída. Entenda que Jonas tinha uma mensagem muito simples e carregada de punição. Essa mensagem é desassociada de graça. Essa mensagem não tem esperança. Essa mensagem não tem... Essa é uma exortação. Em 40 dias vocês serão destruídos. O livro de Jonas vai dizer que Deus falou para Jonas para ir anunciar sua palavra para aquele lugar. Eu acho que tentei procurar o máximo no texto, não consegui achar o conteúdo da palavra, né? Mas o que Jonas vai trazer aqui para nós é que a mensagem é composta por esses elementos. Em 40 dias vocês serão destruídos. Nós precisamos, como pregadores, se preocupar mais com a fidelidade na transmissão da palavra e não nos resultados disso. Somos tentados a pensar nos resultados da pregação. Somos tentados a pensar nos efeitos da pregação. Mas a nossa primeira preocupação precisa ser a fidelidade em transmitir essa palavra. Assim diz o Senhor: somos servos, mordomos de Deus. Não temos uma mensagem para o povo. Deus tem uma mensagem para o povo. Nós não temos uma construção de ideias que vão salvar o povo. Só Deus tem essa mensagem. Nós precisamos apenas transmiti-la com fidelidade. Mais para frente nós vamos encontrar aqui agora o terceiro personagem do texto, Nínive. A reação de Nínive diante dessa simples mensagem. Os grandes sermões da história, igual Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de Deus irá, é isso, né? Grandes sermões não foram sermões curtos, como o sermão de Jonas. Não foram. E sermões que causaram grandes impactos na história dos avivamentos. Não foram sermões de 4, 5 palavras, mas essas 4, 5 palavras que Jonas vai falar, como a palavra de Deus para aquele povo, vai trazer um grande despertamento para aquele lugar. Eles vão ouvir essa palavra e vão se converter. O rei vai se converter através dessa palavra. Não foi um discurso longo. Não foi um discurso teologicamente super construído. Foi um discurso fiel da palavra de Deus. Quais os resultados disso? Nínive vai se converter através da proclamação. Lembre, Deus nos chama para a proclamação da sua palavra. Versículo 5 vai dizer assim: os habitantes de Nínive creram em Deus, declararam um jejum, vestiram-se de pano seco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou até o rei, e ele vai descrever também o rei tendo a mesma atitude. Deus não apenas dá a palavra para o pregador, mas como prepara os corações daqueles que amam o ouvido. Eu queria que você voltasse a pensar na história do que eu contei no início, do palhaço e do pastor. Você percebe que tem alguém entristecido por conta dos resultados, humanamente pensando, não atingidos, não realizados. O pastor preocupado que os resultados não tinham sido atingidos. A minha pergunta é: os resultados foram atingidos? A visão do pastor e a visão de Deus, elas são iguais?
O que é resultado para um pregador e o que é resultado para Deus? Aqui Jonas teve a felicidade, que não era a intenção dele, ele não queria que eles se salvassem, mas a mensagem de Jonas termina muito bem. Né? É como se você vai falar para alguém, já aconteceu pessoalmente, falar para um presídio, e que você vai torcendo, você vai iniciar uma conversa para evangelizar, e você vai torcendo que as respostas sejam negativas, para pelo menos você falar assim: Deus, eu tentei isso, né? Eu tentei, o cara estava nem aí com isso. E as respostas vão sendo positivas. E você é obrigado a continuar a conversa porque você está tendo um bom feedback, né? E Jonas teve. Então, sua mensagem foi assimilada e o povo se converteu. Queria que você pudesse analisar seu ministério de pregação. Quem são os seus ouvintes? Que lugar eles têm no teu coração? Eles são especiais. Quando você prepara o sermão para eles, eles são especiais por quê? E se fossem outros? E se fosse para argentinos? Você pregaria para eles com o mesmo entusiasmo? Com a mesma alegria? Se fossem palmeirenses, corintianos? Você pregaria para eles com o mesmo entusiasmo? Eu quero que você pense que nós somos chamados para ser fiel no anúncio da palavra. Não somos chamados para escolher nossos ouvintes. Amém? Amém. Deus abençoe.